Vocês têm acompanhado pelas redes sociais da nossa comuna, que o nosso tema desse mês de janeiro de 2024 é comunhão que cura as relações. Comunhão que cura as relações. Eu estive meditando nesse tema, estive pensando nesse tema quando foi nos proposto e buscando algo para estar tratando com a igreja, compartilhando com os irmãos e primeiramente também comigo, né? O Senhor fala conosco quando nós buscamos, quando nós examinamos, quando nós estudamos a sua palavra. E dentro desse tema, eu pude estar pensando, antes de procurar assim, qualquer palavra que pudesse estar falando, eu pensava, comunhão que cura as relações. Por que nós falamos em cura? Por que necessitamos de cura nas nossas relações? E eu fiz a pergunta para mim mesmo, como está a minha relação com a minha família? Com a minha casa, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha, que estão mais próximos de mim, com os meus pais. E eu faço essa pergunta hoje para cada um dos irmãos que aqui estão. Como está a sua relação com aquele que está próximo de você? Você que está em casa, que está me ouvindo também, pense nisso. Não precisa dar a resposta, não quero a resposta para mim, não. Eu comecei a pensar, nós acabamos de sair de um momento de festa, de um período de festa, de um período de Natal, né? Confraternização, alegria, e é muito gostoso estar em família, é muito gostoso estar convivendo, né? Eu sei que todos aqui participaram com as suas famílias, mas eu fiquei pensando, mas por que nós necessitamos, saindo de um momento desse, no primeiro mês do ano, o Senhor colocou no coração do nosso pastor esse tema, um tema rico, como ele mesmo falou no seu devocional do dia 1º, se você observou, um tema rico. Rico por quê? Porque nós vamos estar ouvindo durante esse mês, irmãos, palavras que vão tocar a cada um de nós, que vão estar curando, que vão estar tratando as nossas relações. E como eu estava falando, quando eu fiz essa pergunta para mim, ao mesmo tempo que eu fiz a pergunta, veio a resposta. Eu preciso melhorar. Eu preciso estar cada vez mais buscando diante do Senhor a melhora para as minhas relações. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos bem, porque a minha esposa me trata bem, porque eu convivo com ela há 36 anos e está tudo maravilhoso. Mas será que não tem alguma aresta que pode ser tratada? Será que você não tem alguma aresta que pode ser sanada, cuidada? E em cima disso, o Senhor me levou num texto, lá no livro de Isaías, um livro que nós vemos maravilhoso para nós, e uma palavra conhecida para nós também. E são dois textos que nós vamos estar baseando nesta manhã. O livro de Isaías, no capítulo 40. Isaías, no capítulo 40, eu quero ler aqui com os irmãos, no verso 28 e 29. Isaías 40, 28 e 29. Nos fala assim, uma pergunta: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força.
Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. E como eu falava, eu questionei, eu me perguntei, por que esse tema na abertura do ano? Nós vamos compartilhar ensinamentos ricos, irmãos, através dos devocionais, como eu falei, através das ministrações. Mas, voltando atrás, voltando aqui no capítulo que nós lemos, no livro que nós lemos, eu queria trazer um pouco da situação do texto que nós lemos do livro de Isaías. O Senhor falando com o profeta, querendo tratar com o seu povo. O Senhor, através do profeta, querendo tratar com o seu povo. Isaías profetizou durante 40 anos. Durante 40 anos, nos reinados dos reis Uzias, Jotão, Acás e o rei Ezequias, onde nós lemos essa palavra. E lá no capítulo 1, no capítulo 1, fica bem definido qual era a situação daquele povo, do povo dito povo de Deus. Como estava a relação deles com o Senhor. Como estava a relação daquele povo com o Senhor. No capítulo 1, nos diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Vejam, ouçam os céus, escute a terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Então vejam, a situação daquele povo estava ruim. A situação daquele povo estava ruim diante de Deus. A relação daquele povo com Deus estava conturbada, para não dizer pior, né? Estava ruim. E naquele contexto, na visão que Isaías teve, Deus expõe uma condição moral, Deus coloca a condição espiritual de Judá, coloca os pecados deles diante do profeta, e ambos são descritos pelo profeta. O culto religioso que eles faziam já não era aceito por Deus. Aquilo que eles estavam querendo exaltar já não era aceito por Deus. Era um povo hipócrita, que se afastava de Deus. Que se afastava de Deus. Deus não conseguia mais tratar. Nesse capítulo 1 que nós lemos, diz que o boi reconhece o seu dono e que o jumento a sua manjedoura. Essa comparação era para tratar com eles dizendo, olha, até o próprio animal reconhece. E vocês não me reconhecem como Deus. A relação nossa está ruim. A relação está precisando de reparo. E como eu falei, no começo, a palavra vem primeiro para nós. E Deus falou comigo, e Deus continuou tratando, e Deus continuou falando, olha, nós precisamos se voltar para Deus. Não que nós não tenhamos comunhão, ou que nós não estamos tratando, nós estamos falando, não. A cada dia nós precisamos nos voltar para o Senhor. Aquele povo era o povo de Deus. Era o povo que precisava ter a comunhão certa com Ele, que precisava com que Deus tratasse com ele, mas eles estavam lá, no cativeiro, precisando de uma palavra, precisando de alguém que tratasse com eles, porque a sua relação entre eles não era boa, a relação não era benéfica. E nós vemos aqui, nessa primeira parte do livro do profeta Isaías, até o capítulo 39, que foi um antes que nós lemos, transmite essas mensagens. O profeta mostrando para ele, apontando para eles, olha, a punição de Deus vai ser pesada.
A punição de Deus, o juízo de Deus para os pecados de Israel, para os pecados de Judá, vai ser pesada. Porque Deus, Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que quer ter comunhão com o seu povo. Ele precisa tratar, Ele precisa chamar. Quando nós nos desviamos, quando nós saímos, né, assim do caminho, quando nós paramos, Deus nos chama. Porque é importante nós termos a nossa relação com Deus. É importante a gente ter uma relação saudável com o Senhor. E até esse versículo, capítulo 39, essa relação não estava assim. Essa relação estava danificada. E para isso, no capítulo 40, se vocês depois lerem todo o capítulo 40, Deus começa a se apresentar para eles. Olha, consola o meu povo. Consolem o meu povo. Ele começa o capítulo 40 dessa forma. Encorajem. Começa encorajando, começa tratando com eles através do profeta. E Deus começa a mostrar para eles o quão poderoso Ele é. Deus já se mostrou poderoso para você? Eles haviam esquecido disso. Eles haviam naquele momento, até então, eles estavam se esquecendo de quanto Deus era poderoso. Às vezes nós esquecemos, né, irmãos? Como eu falei, a gente passa por momentos de alegria, confraternização, legal, mas às vezes a gente se esquece. Aí, puxa, quando vem a prova, quando vem a dificuldade, a gente se esquece que Deus é poderoso. E no capítulo 40, especificamente, Deus mostra para eles, olha, as nações são como gota de sobra do balde. Para ele são como pó que resta na balança, para que as ilhas passam de um grão de areia. Deus trata de forma pessoal com eles. Deus trata de forma singular com cada um deles, assim como trata conosco. Eu pude ver isso. Eu pude começar a lembrar. Nós estávamos no final do ano e eu fui lembrando. Eu fui passando assim uma retrospectiva e lembrando que Deus curou, que Deus tratou, que as relações muitas vezes estavam conturbadas e Deus foi tratando. Isso aconteceu na minha vida. Isso precisa acontecer nas nossas vidas. E aconteceu na vida daquele povo. Deus queria ter a comunhão. O povo pensava muitas vezes que Deus tinha se esquecido deles. Eles estavam lá no cativeiro e alguns deles chegaram a considerar que aquele cativeiro seria a sua própria pátria. Que eles estavam ali, né, tranquilos. Estavam no cativeiro, estavam na escravidão, mas tinham ali o que comer, tinha aquela, e aquela ali é a nossa pátria. Aqui estamos tranquilos. Aqui nós estamos bem. Aqui nós adoramos a um Deus que está resolvendo o nosso problema. Qual é a nossa posição no dia de hoje? Começo do ano de 2024. Qual é a nossa condição no dia de hoje? Qual é a minha condição? Essa pergunta precisa ser feita, irmãos, cotidianamente. Eles estavam exilados, eles estavam vivendo à margem da vontade de Deus. Deus estava prestes a libertá-los, sim. Deus tinha uma bênção para eles. Deus tinha a libertação da escravidão, a libertação, trazendo-os de volta da Babilônia. E a partir do capítulo 49, nós podemos notar uma mudança no tratamento. Nós podemos notar que Deus começou a falar de uma forma diferente com eles. Deus começa e precisa colocar o seu plano em prática. Deus tinha um plano de salvação, um plano de remissão para aquele povo. Deus tinha um plano de remissão para o povo. Deus tem um plano de remissão para nós, por isso nós estamos aqui. Deus projetou esse plano, Deus planejou, por isso você está aqui. Ah, mas a minha relação com a minha família não está bem. A minha relação com meu filho não está bem.
a minha relação com os meus pais não está bem. Mas o plano do Senhor, do nosso Deus, ele está pronto. É só o Senhor colocar em prática na sua vida. Para aquele povo, Deus apresentou, através do profeta, Deus apresentou a pessoa de Jesus. Deus apresentou desde aquele momento, 700 anos antes de Jesus vir, aquele plano iria ser apresentado para eles. E eu chego à conclusão, irmãos, que Deus, Ele quer realmente curar o nosso interior, curar as nossas feridas, né? Tratar as nossas feridas. De que forma? Através dessa comunhão que nós estamos apresentando, através dessa comunhão com Ele. Para aquele povo, para o povo de Israel, através do profeta, naquela ocasião, Deus apresentava Jesus. Jesus. Deus estava dizendo, olha, eu não me canso, como nós lemos. Eu não me canso, eu vou dar força. Você está passando por essa necessidade, você está exilado, mas eu não me canso. Eu continuo e vou colocar o meu plano em prática. Eu vou colocar o meu plano para atender a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua observação nessa manhã? O que você precisa? O que você necessita? Eu vou colocar em prática. Ah, mas 2023 acabou e não aconteceu. O Senhor continua falando. Eu vou colocar em prática. E hoje nós estamos aqui. E aí, não ficando, para nós não ficarmos assim pensando, né, que isso aconteceu lá, foi lá atrás. Vou olhar o bico aqui, né? Isso aconteceu com o povo de Israel. Às vezes quando nós falamos, né, o povo de Israel parece tão distante, parece uma coisa assim, de outro mundo, como diz o outro, né? Ah, mas aquela palavra era só para eles. Aquela palavra era só para aquele povo rebelde. Eu não sou rebelde. Aquela palavra era para aquele povo, muitas vezes, que se distanciava de Deus. Não, mas eu estou todo dia aqui, ó. Eu venho aqui, eu entro, sento, louvo a Deus. Aí você vai pensar, né? Isso está bom? Eu não estou dizendo que não está, eu estou questionando para que nós pudéssemos ficar com essas interrogações aqui hoje. Qual vai ser a nossa posição nesse ano? Vamos deixar o Senhor tratar conosco? Vamos deixar o Senhor falar conosco? Ou precisamos deixar o Senhor tratar conosco? Nós precisamos, irmãos. E aí o Senhor me direcionou nos evangelhos, no livro de Mateus, no capítulo 11, essa palavra também muito conhecida, livro de Mateus, no capítulo 11, eu pude ver que não foi só para aquele povo, a promessa se cumpriu entre nós. Deus trouxe o seu Filho, Deus deu o seu Filho, diz a palavra que Ele deu, para que nós tivéssemos essa intimidade, para que nós tivéssemos essa comunhão, este acesso. Quando nós falamos do acesso, é essa comunhão, você tem intimidade, você tem livre acesso, você pode se comunicar, aqui, na sua casa, no seu trabalho, você pode se comunicar, você pode ter essa comunhão com Deus. E para isso, lá no capítulo 11 de Mateus, Deus reforça o seu compromisso de comunhão conosco, através da pessoa do seu Filho. E o próprio Jesus nos traz esse convite, nos traz um convite. Nos faz um convite. No capítulo 11, no verso 25,
capítulo 11 de Mateus, no verso 25, nos diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles quem o Filho o quis revelar. Vou fazer uma pausa aqui. Quando eu li esse versículo, eu pude ver a comunhão. Eu pude ver comunhão aqui. Vejam só. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Vocês entendem que aqui existe uma sintonia? E um pouco antes ele diz, olha, isto foi revelado a nós, aos pequeninos. Pequeninos, olha, você que está aí me ouvindo, é pequeninos. Isso foi revelado a cada um, irmãos. Nós conhecemos o Filho, através do Filho nós temos este acesso, nós temos essa comunhão. Nós precisamos e necessitamos ser curados. Por quê? Curar das feridas. Que feridas? Ferida do corpo, nós vemos, né? Quando temos algum machucado, alguma ferida, algum arranhão, a gente consegue ver, a gente consegue sentir, até mesmo, né? Sangrando e tudo mais. E a condição da nossa alma, e a condição interior, eu não consigo ver o que passa, muitas vezes, dentro do irmão. Não consigo mesmo, nem muitas vezes não consigo, eu não tenho esse dom. Mas diz aqui a palavra de Deus, que Deus deu o seu Filho, para através dele, nós termos essa condição de ser tratados. O Espírito Santo, como nós sabemos, ele habita em nós. E muitas vezes nós estamos abatidos, muitas vezes nós estamos tristes, muitas vezes nós estamos, né, para baixo, como diz aí, como eu falei, terminamos o ano com alegria, mas passou aquela alegria, acabou. Eu volto ao meu estado de, talvez, tristeza, e aí eu preciso sim ser tratado, como a Gisele falou, eu preciso vir aqui, eu preciso estar participando do celebrando também, para que as minhas feridas sejam curadas, sejam tratadas pelo Senhor. Não é porque os irmãos estão aqui não, isso ajuda e muito, mas o Senhor, Ele vai tratar. Essa comunhão que existe entre o Pai e o Filho, ela se estendeu até nós, ela se estendeu a cada um de nós que aqui estamos. Talvez você se sinta sozinho, talvez você se sinta como aquele povo lá, olha, eu estou exilado, eu estou aqui, estou nessa terra, mas a alegria me falta, eu não consigo cantar como eu cantava lá em Jerusalém, eu não consigo mais adorar a Deus como eu adorava, eu não consigo mais louvar como eu louvava. Isso são sintomas, irmãos, que muitas vezes precisamos de cura, precisamos ser tratados. Eu preciso ser tratado. Às vezes eu estou em casa, minha esposa fala, mas o que você tem hoje? Às vezes você está bem, mas o que você tem? Às vezes a gente não está legal, não está bem. Mas aí você vai, ora, pede a Deus para tratar, pede a Deus para tirar aquela tristeza que muitas vezes pode acometer, sim. Não estou dizendo que a gente não vai passar, não. E isso acontece comigo. Eu não vou falar com todos, comigo. Você pense aí, se acontece com você. Eu não quero trazer essa palavra para estar assustando, nossa, eu vou passar. Não, você não vai passar por além daquilo que você já está passando. Além daquilo que Deus já tem colocado e muitas vezes nós suportamos, né? Prova maior não vai advir para nós. É isso que diz a palavra. Não é para causar terror, pânico, medo, não. É para nos dar o alerta
que as nossas feridas precisam ser tratadas na comunhão, como o Pai e o Filho estão em comunhão. Eu e você precisamos e temos esse acesso. Certamente Jesus, ele não estava tratando aqui, nesse 28 de capítulo 11, ele não estava tratando somente do cansaço físico, não. Como nós lemos aqui, continuando. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você se sente cansado hoje? Não somente o cansaço físico. Não somente o cansaço físico. Jesus não estava tratando somente do cansaço físico, mas sim da opressão que aquelas pessoas, daquele momento, daquele contexto ali, eles viviam, debaixo de proibições da lei, de rituais vazios, exigências que eram feitas, que mais separavam de Deus, do que traziam eles para Deus, sob o peso de doutrinas humanas, de regras humanas. Aí eu pude fazer um paralelo com a nossa relação atual, com a nossa vida atual. Aquele povo que Jesus, quando colocou essa passagem, essas palavras, Jesus via naquela multidão, naquele povo que ali estava, que eles necessitavam ser libertos, né? Libertos do quê? Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você se sente cansado? Geralmente muitos interpretam essa palavra de jugo, usada aqui, como um peso, né? No sentido até positivo, era um peso usada por Jesus. O jugo era uma peça usada para unir os animais, né? Essa comparação, essa metáfora que Jesus fez, para unir animais, quando eles puxavam uma carroça, por exemplo, e era colocado no pescoço, e representava um peso para o animal. E aqueles animais andavam juntos e faziam o seu trabalho. E ali Jesus pôde usar essa comparação que eles entendiam muito bem. Mas aqui, nessa metáfora, nessa comparação de Jesus, onde esse jugo simbolizava para eles, né? Eles se colocavam debaixo da disciplina e do discipulado de alguém que não podia ajudá-los, de um mestre da lei, talvez, que lhe impunham regras pesadas. Nesse sentido, irmãos, aqueles líderes religiosos apenas pesavam na vida daquelas pessoas, subjugavam aquelas pessoas, trazendo sofrimento e afastamento de Deus. E como eu falei, eu podia estar vendo assim, será que nós vivemos isso nos nossos dias? Graças a Deus que neste local, aqui, a palavra, o ensinamento é trazido, né? Deus tem falado conosco de uma forma maravilhosa dentro da sua palavra, e não vivemos sobre regras humanas, sobre leis humanas, não. Mas quantas e quantas pessoas se veem nessa situação? Quantas pessoas precisam ser tratadas? E Deus, nesse convite, o Senhor, nesse convite, Ele chamou a mim e a você, para sermos instrumentos. Olha, vinde a mim, vinde. Esse chamamento é pessoal, é para o Álvaro, é para o Paulo, é para o Marco, é para o Binha, é pessoal, irmãos, é pessoal. Olha, vinde, vinde. Quando eu lia isso aqui lá no passado, há muitos anos atrás, eu sempre levava isso aqui, isso aqui é para aquele irmão, aquele lá, que está longe do Senhor. É para aquele pecador lá fora. Vinde a mim, vem aqui aceitar Jesus. Quem quer? Vamos. Eu pensava sempre nessa ótica. Mas não, o Senhor está falando para mim, olha, vinde. Você está cansado? Ah, mas Senhor, hoje eu levantei assim. Está cansado? Vinde a mim. O meu fardo é leve. Eu quero ter comunhão com você.
Eu quero ter intimidade com você. Com esse ensinamento, Jesus dizia isso, para ter a comunhão, como Ele e o Pai, como nós lemos, através da pessoa do Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você. E às vezes nós nos esquecemos, né? Às vezes nós nos esquecemos disso, não lembramos disso. Esse convite pessoal, irmãos, é um convite sem restrição. É um convite sem restrição. Não pense que você veio, né? Que você está aqui hoje porque você sentiu, porque você, olha, eu senti, então eu vou. O Senhor me chamou, então... Não, é para todos, inclusive você, inclusive eu. E o que nós temos que fazer é atender esse convite. Tem que haver uma relação de comunhão, como eu falei, essa identidade. Saber que o Senhor Jesus foi quem chamou. E Ele diz bem claro, venham todos. Apesar de estar tratando como todos, Ele trata individualmente. Dá para entender? É bem, venham todos, mas eu estou chamando você. Eu preciso de você, eu preciso tratar você. Ele nos chama para nós aprendermos com Ele. Como se comportar diante das adversidades. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Quando nós falamos aprender, irmãos, muitas vezes não dá para aprender sozinho. Dá, tudo bem, eu até concordo. Mas muitas vezes nós precisamos do irmão, nós precisamos de alguém, nós precisamos de um grupo. E aqui eu quero chamar vocês. Nós temos ensinamentos aqui. O Senhor nos chama a aprender. A aprender. Grupos de ensinamento. Grupos que possam trazer crescimento para nossas vidas. E através do ensinamento, nós vamos ter essa comunhão que nós precisamos. O Senhor, Ele quer nos ensinar. Na maioria das vezes que nós temos um problema, uma necessidade, e nós procuramos entender a palavra, né? Recorremos, e na sua aplicação ao nosso problema. Vamos lá na palavra, recorremos e queremos que aquilo aconteça da forma que eu entendo, da forma que é melhor para mim. Mas o Senhor, Ele quer nos ensinar, mesmo na adversidade. Sempre que o Senhor encontrar uma maneira de nos livrar, Ele vai nos livrar, e Ele nos livra. E às vezes nós achamos que vai ser de uma forma milagrosa, e não vai ser. E não vai ser dessa forma milagrosa às vezes. Às vezes você vai passar por aquela necessidade, você vai passar por aquele problema, mas vai ter pessoas te auxiliando. Nós vamos estar aprendendo com aquela situação. Ele vai querer que a gente aprenda. Como lidar, como se administrar. O Evangelho, ele é bem prático, né? Nós podemos estar vendo, podemos estar aprendendo, que o Evangelho é bem prático nas nossas vidas, precisa ser. A gente não vem e ele propõe, assim, nos ensinar de uma forma rápida para tirar você daquele problema, não. Às vezes você fica ali anos, debatendo, se batendo, e o Senhor vai tratando, o Senhor vai te moldando. E aqui, como eu falei, nós temos ensinamentos. Eu quero aqui deixar já o registro, né? Como foi falado do celebrando. Isso é importantíssimo, muito bom. Mas você aí que está ouvindo, você que está aqui, nós temos o curso de mulheres, que já foi feito duas etapas aqui, vamos dizer assim, 2 ciclos. Mulher única, missionária Sueli, minha esposa Nete, tem se preparado. Nossas outras irmãs, irmã Solange, tem se preparado, tem se buscado conhecimento para trazer para as mulheres. E tem sido uma bênção, irmãos. Eu não participo não, mas tem sido uma bênção, viu? A gente vê a diferença nelas. Por isso que eu estou falando. Eu não participo, mas você vê, eu vejo lá na minha casa como mudou. Não que estava ruim, não é isso. Não vai pensar que, poxa, o irmão Marcos está falando mal. Não estou. Uma bênção, irmã. Não estava ruim não, está melhor.
Em todo sentido. Vamos corrigir, que senão... mas e os homens? Não, os homens nós vamos ter também, viu, irmãos? Quero já deixar o convite aqui. Durante esse mês, ainda nós vamos já colocar nas nossas redes sociais esse curso que será trazido especificamente para você, homem. Olha o convite aí, você, homem, que está aqui, que precisa, né? Precisa aprender como lidar com as situações, como lidar com o seu filho, com a sua esposa, nos relacionamentos. Homem ao máximo. O nome está aparecendo, você super-herói. Não, não é isso. Não é o contrário. Você vai ser ensinado, né? Você vai ser novamente reciclado. Como tratar as situações diversas, como as suas próprias, né? O curso ele trata com você mesmo, em relação aos outros que estão à sua volta. Depois nós vamos esmiuçar melhor, vamos definir melhor, mas é uma bênção, né? Eu fiz esse curso e até agora eu acho que está tendo efeito, porque a mulher não reclamou, não. Então você, homem, se prepare, nós vamos estar trazendo, e por isso que eu abri aqui esse parênteses para falar, que nós precisamos nos preparar, irmãos. Nós precisamos, o Senhor Ele quer tratar com a sua igreja. O Senhor Ele precisa, Ele necessita, Ele nos chamou, não é para nós simplesmente cruzarmos nossos braços, não. Como eu falei, o Evangelho é prático, é ativo, né? Nós precisamos. Ele não disse que ia ser fácil, não. Não é uma vida fácil. Talvez você está pensando, poxa, mas o irmão está falando aí e eu estou lá passando aquele problemão lá. O Marcos está dizendo aí e eu estou lá passando aquela necessidade na minha casa. Quem vai sanar aquilo lá? Se precisar, irmãos, recorram. Nós estamos aqui, aquilo que nós podemos fazer, materialmente também. Recorram à igreja, recorram aos irmãos, à liderança. Todas as obrigações e disciplinas, irmãos, da vida cristã são benéficas para nós. E nos levam a ter essa comunhão com Ele, repito. Nos levam a ter essa comunhão com Ele. Bem diferente das opressões que aquele povo vivia, desse tempo de Jesus, que ele citou aqui. Hoje nós temos esse acesso a essa palavra. Então você tem essa palavra na sua mão. Você tem essa palavra para ser ensinado, para buscar ensinamento. E muitas vezes nós achamos, né, que nós estamos próximos do Senhor e às vezes nós não estamos tão próximos como deveríamos ser. Pense nisso. Como eu falei no começo, as interrogações. Pense nisso nesse dia, durante esse mês. Veja o nosso tema. Vai tratar relações. Vai tratar com você, que está na sua casa, que tem o convívio com seus familiares. E foi muito bom vir esse tema no começo do mês, no começo do ano, para que nós pudéssemos refletir, né, como nós fizemos em dezembro, e continuar nessa reflexão. O que eu preciso para ter essa comunhão com o Senhor? Responda, você. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra possa falar ao seu coração, como falou ao meu coração, você que está em casa, você que está nos ouvindo, que realmente você possa ter um ano abençoado. Mas pense nisso, não deixe as coisas ficarem como estão. Não deixe, irmãos, não deixe. Porque as coisas vão assim, como nós ouvimos aqui já o pastor falando, alguns domingos, algumas semanas atrás. O inimigo, nós não precisamos ter medo dele, não temos. Mas ele vai atacando aos poucos, assim, nas beiradas. Nas beiradas. Se nós não nos movermos, se nós não nos prepararmos, se nós não buscarmos ensinamento, se nós não buscarmos ajuda, de repente nós nem conseguimos estar aqui, nem de pé. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Isso, como eu falei, não é para assustar, não é para trazer peso no coração, não é isso a nossa intenção, longe disso.
mas que o Senhor, Ele possa tratar com as nossas vidas. Amém? Eu quero orar com você agora, eu quero pedir que o Senhor abençoe a sua vida nessa manhã, que o Senhor trate com você durante esses dias. Acompanhe os nossos devocionais que serão colocados. Estamos nesse período de recesso, mas a partir do dia 15, eu acho que eles já estarão retornando diariamente. E mesmo sem os devocionais, nós temos a palavra de Deus em nossa mão. Então, diariamente, você pode consultar aqui, fazer o seu devocional, fazer o seu momento de comunhão para ser tratado pelo Senhor. Senhor, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Ó Deus, eu quero te louvar, Senhor, por este momento, Senhor, por esta oportunidade única, Senhor, que Tu tem nos dado aqui, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, iniciando, Senhor, mais um período. Este período, Senhor amado, de 12 meses. Ó Deus, esse período, Senhor amado, que Tu tem nos concedido. Ó Senhor amado, eu venho pedir, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre cada um que aqui está, Senhor. Sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, Senhor, que adentrou este local, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, quantas, Senhor, são as necessidades, quantas são, Senhor, ó Deus, as inflamações, os problemas da alma, as feridas que muitas vezes não são curadas, os relacionamentos que são muitas vezes conturbados, que precisam agora de uma restauração, que precisam agora de uma cura, que precisam agora de um momento, Senhor amado, que Tu toques, Senhor, a cada um com o bálsamo do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, vá de encontro a cada necessidade, a cada pedido agora, Senhor, desses irmãos que aqui estão, daqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão, Senhor amado, ó Deus, em locais que muitas vezes eu não posso agora ver, mas que Tu, ó Pai, com a Tua palavra, ó Deus, com a Tua onisciência, com a Tua onipresença, ó Deus, pode alcançar agora, Senhor, essa palavra que muitas vezes vai ser ouvida, ó Deus, daqui 1 mês, daqui 2, eu não sei quando, mas quando ela for ouvida, possa surtir efeito e não voltar vazia, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus querido, abençoa agora, Senhor, alcança agora, Senhor, o coração ferido, o coração destruído, ó Deus, aquele coração que está amargurado, triste, Senhor, por qual motivo for, em nome de Jesus. Que a Tua bênção, Senhor, seja, Senhor amado, sobre cada um aqui presente, ó Pai, em nome de Jesus nós Te pedimos, fica conosco, Senhor, fica com cada um, durante esse dia, durante esse mês, ó Deus, durante os dias que virão, ó Pai, dando a Tua bênção, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.